gratidão pelo pastor Edmar. Um dos momentos espirituais mais difíceis da minha vida, da minha esposa, né? Foi a mão que nos deu um caminho e uma direção. A mão que Deus usou. Eu sempre digo, né? Se hoje eu sou pastor, com a graça de Deus, eu devo muito ao direcionamento do pastor Edmar sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa. No momento em que nos faltava sabedoria, né, tio Paulo? Eu queria ser pregador itinerante e o pastor Edmar foi lá e falou: não. E eu ouvi atentamente o recado de Deus, e hoje, com a graça de Deus, eu dei o Senhor aqui para mim um motivo de honra e de alegria, viu? Vamos orar pelo servo do Senhor. Soberano Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento em tuas mãos a vida do teu servo, sabendo, Senhor, que o Senhor já tem uma palavra para as nossas vidas. Eu te peço que use uma vez mais a vida dele como já tem usado, que ele seja um instrumento afinado sobre a vida dos meus irmãos e sobre a nossa vida nessa noite. Enquanto aquele ministro cuida da casa, da igreja, do ministério, Senhor, que ele seja boca de Deus no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Vamos recebê-lo com as palmas ao Senhor Jesus nessa noite. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui. Peguem sua Bíblia já. Abrem Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. É verdade? Esse livro poderia até se chamar Atos do Espírito Santo, né? Muita obra linda do Espírito aqui. Vamos ler dois textos no mesmo capítulo, no mesmo livro e no mesmo capítulo. Atos 2, do 1 ao 4, depois Atos 2, do 42 ao 47. Eu estou usando aqui a versão A, ao meio da revista atualizada, mas os amados fiquem à vontade. Bom, meus irmãos, alegria minha, pastor Douglas disse isso, mas alegria minha, viu, pastora Úrsula, os pastores aqui, né? Me sinto feliz em estar aqui. Pastor, que alegria, né? Tive lá com vocês, São Manuel, esses tempos atrás, né? E agora aqui em Botucatu, alegria toda minha de estar aqui com vocês. Amém? Amém, irmãos? Olha para cá para mim um pouquinho, só sei que não ajuda muito, mas olha para cá. Amém? Amém. Tá bom. Olha para cá, deixa eles organizarem as coisas, se distraem. Tá bom? Vamos ouvir a palavra. Atos 2, do 1 a seguir. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som de um vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas repartidas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passavam a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? 42 ao 47. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Sente-se, por favor. Glória a Deus. Obrigado mais uma vez, pastores, pelo carinho, pelo privilégio, pela alegria. Sou Samuel, por estar aqui com vocês. Essa igreja linda, esse povo lindo, uma noite fria, e aqui estamos nós, cumprindo nossos votos diante do Senhor e reunidos na presença daquele que pode mudar a nossa história, né? Chegamos agora de uma viagem missionária, passamos ali por Portugal, muitas cidades em Portugal, depois descemos para a Inglaterra, para Leicester, depois voltamos nessa viagem, chegamos antes de ontem, né? Ontem já tivemos o nosso culto de culto receptivo lá na nossa igreja, né? E ontem à noite saímos da igreja muito tarde, hoje agora há pouco, terminamos o culto agora há pouco. Nosso culto terminou quase 6 horas da tarde agora.
Por isso que a pastora não me acompanha, ela está para lá. Foi para casa, tomei um banho, tomei um cafezinho, já preparei e viemos para cá. Louva a Deus pela vida dos meninos que estão comigo. Aqui é o Elias, né? Elias é músico, ministro lá na igreja, e o Everton, o Breno também, o Miguel também, eu chamo de Miguel, Luiz Miguel. Essa turma são amigos, irmãos, gente de Deus, obrigado pela companhia, tá bom? Marcas de uma igreja que impactou o mundo. A pergunta para introduzir o nosso pensamento é essa aqui. Como viviam os primeiros convertidos da igreja do primeiro século? Como viviam os primeiros cristãos depois de Cristo, da igreja do primeiro século, a igreja primitiva? Todos sabemos que o evento de Cristo, a sua vida, morte, ressurreição, foi algo tão poderoso e tão magnífico que Jesus, ele mudou o calendário da terra, afetou o tempo. Ele chegou e dividiu a história, dividiu o tempo entre o que conhecemos antes de Cristo e depois de Cristo. A minha pergunta é: depois de Cristo, depois que Jesus foi assunto aos céus e deixou os seus discípulos inflamados e impactados para propagar a mensagem da vinda, da morte e da ressurreição do Cristo, redimindo então todo aquele que nele crê e crê na obra do seu sacrifício, esses que foram se convertendo, como lemos aqui, que todos os dias acrescentavam ao Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Como viviam os primeiros convertidos da igreja do primeiro século? A resposta é muito clara no livro de Atos dos Apóstolos. Eles viviam de forma a impactar o mundo. Atos 1, do 4 ao 8, nós temos a última mensagem que Jesus pregou, a última mensagem que Jesus deixou aos seus discípulos. Jesus já havia ressuscitado, estava com os seus discípulos, por um espaço de aproximadamente 40 dias, apareceu e se apresentou a um grupo de aproximadamente 500 pessoas. Nesse exato momento, Jesus faz a sua última refeição com os seus discípulos, e minutos antes da sua ascensão ao céu, Jesus reúne os seus discípulos e deixa-lhes essa mensagem. Atos 1, do 4 ao 8. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes. Promessa feita na antiga aliança, especificamente pelo profeta Joel. Estamos nos referindo à promessa do derramamento do Espírito, o que conhecemos como o dia de Pentecostes, mas que foi ratificada também pela própria pessoa do Cristo aos seus discípulos. E por isso ele diz: espere a promessa do Pai, mas que também disse ele que de mim vocês também ouviram, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E ele disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se você olhar atentamente para esse texto, especialmente versículo 4, se não me falha a memória, isso, verso 4, coloca para mim, queridos, verso 4. Jesus não lhes pediu nada, Jesus não sugeriu coisa alguma, verso 4, se puder. Não, diz o texto, Jesus não pediu nada a eles. É o capítulo 1 que eu estou lendo, né? Mas deixa eu ver. Jesus determinou, Jesus ordenou, Jesus não lhes pediu,
Jesus não solicitou, Jesus não deu uma dica, Jesus não sugeriu alguma coisa. Jesus lhes ordenou e determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. A fim de quê? A fim de que recebessem o derramamento do Espírito, a fim de que a promessa do Pai, a qual de mim ouvisse, se cumprisse. Vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, tendo dito isso, eu quero pensar com vocês rapidamente em algumas marcas de uma igreja que vai impactar o mundo. Algumas marcas de uma igreja capaz de abalar o mundo, de sacudir uma sociedade, uma civilização, de marcar profundamente uma geração. Que igreja é essa que vai abalar o mundo? Que igreja é essa que vai impactar o mundo? Que igreja é essa que vai marcar uma geração? Como essa igreja vai operar e vai fluir? Como isso vai acontecer? Olhando para a Bíblia, é preciso dizer antes de iniciar também, que não estamos falando de uma igreja perfeita, porque a igreja primitiva não era a igreja perfeita. A igreja perfeita sem defeito, na verdade ela não existe. A igreja perfeita só pode ser conhecida na nossa eclesiologia, quando estudamos a eclésia e estudamos essa doutrina e percorrendo ou discorrendo os textos eclesiológicos, é que conhecemos os princípios e os fundamentos da igreja perfeita. Mas no âmbito concreto, real, na terra, nós não temos igreja perfeita. E é dentro da nossa imperfeição, das nossas limitações, da nossa incapacidade, que o Senhor nos usa e que grandes coisas e poderosas coisas acontecem para a glória do nome do Senhor. Mas eu quero chamar a atenção dessa palavra que lemos. Jesus determinou-nos, Jesus ordenou-nos. Então a primeira marca de uma igreja que vai impactar o mundo é, sem dúvida alguma, a primeira marca de uma igreja que vai abalar o mundo é, sem dúvida alguma, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Não temos dúvida disso. Não tem jeito da gente pensar de outra forma. Então em Pentecostes foi inaugurada uma nova fase da redenção, porque depois da morte, da ressurreição de Jesus, depois da nossa soteriologia, da nossa salvação, o evento mais importante para os cristãos foi o Pentecostes, o cumprimento da promessa desse empoderamento, do derramamento do Espírito Santo, dessa graça, dessa unção, desse fogo, desse poder, dessa paixão. Você e eu precisamos do poder do Espírito Santo. Nós não podemos viver uma vida cristã vitoriosa, fiados, estribados, fundamentados apenas em nosso conhecimento ou em nossas competências, apenas na nossa experiência ou tradição religiosa. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para termos uma vida plena, abundante, de alegria indizível, cheia de glória, da paz que excede todo entendimento. Precisamos ser revestidos com a suprema grandeza do poder de Deus, para que no abrir da nossa boca flua através de nós as virtudes daquele que nos chamou e nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para audaciosamente e com muita coragem enfrentar e não temer até mesmo as mais severas perseguições e nem mesmo a morte. Oh, meus irmãos, como a liderança da igreja precisa desse poder e desse revestimento. Toda a igreja precisa, todos precisamos, mas
talvez pastores, nós, um pouco mais, porque o mundo vem vindo, as ideologias vêm vindo. Eu fiquei estarrecido na Europa. Eu passei numa rua e vi aquela loja, um monte de flor, de maconha assim. Escutinha o senhor ali, o que é aquilo ali? Ali é uma loja, um ponto de vendas, de droga, e vende seringa, vende agulha, vende droga, vende a cera, vende papel, e do lado tem um lugar para usar, se quiser usar por ali. Aí na outra rua de baixo, aqui também é outro ponto, e depois eu fui descobrir que o governo distribui gratuitamente no final de cada dia, à tardezinha, alimentando o vício dos dependentes, dizendo: a gente dá droga para eles, e a gente vai evitar a criminalidade, os roubos, a marginalidade. Na escola as crianças são doutrinadas. Tome cuidado, acompanhe seus filhos. Eu e você, pastores, nós precisamos de poder para segurar a sã doutrina, poder para lá na frente, quando a gente for passar o cajado, pastor Douglas, a gente passar um cajado de uma igreja íntegra, fiel a Deus, temente a Deus, que não tem medo das perseguições, das afrontas e nem mesmo da morte. Mas para isso, oh meus irmãos, para isso nós precisamos de uma igreja inflamada pelo poder do Espírito Santo, uma igreja revestida do poder do Espírito Santo, para que com coragem, com ousadia e de forma audaciosa nós não devemos temer as perseguições, enfrentar e nem mesmo a morte. Precisamos de poder para viver em santidade diante de Deus. Cadê o discurso do sermão da santidade? Se a campanha de restauração seria um bom tema, restaurando a nossa santidade diante de Deus, sem a qual ninguém verá a Deus. Poder para viver em santidade. Precisamos de poder para falar de Cristo com muita ousadia, intrepidez, com autoridade, compaixão, pregar a mensagem no poder do Espírito Santo, com fogo, com paixão no coração. Sabe, gente, precisamos de poder do Espírito, precisamos de poder para morrer para o mundo. E essa mensagem da Bíblia, a mensagem da Bíblia não é viva, seja grande e forte, a mensagem da Bíblia é morra, porque se o grão ao cair na terra não morrer, não pode dar frutos. Um dos problemas da igreja de época é que nós estamos muito vivos para Deus, e na verdade a gente deveria estar mortos. Nossas paixões, nossas ambições, a carne morrer, e não mais eu vivo, mas Cristo viver em nós. Precisamos de poder para libertar e arrebatar as almas do inferno. Só com poder poderemos fazer isso. Precisamos de poder para cumprir a nossa missão aqui nessa terra. Nós precisamos de poder do Espírito Santo. 1 Coríntios 2,4, Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder de Deus. Nossos cultos precisam mais de poder. Hoje eu comecei a pregar à tarde, preguei 1h30, quase à tarde, agora pouco. A minha palavra foi uma palavra de cura, de milagres, poder, Deus que faz. 1 Coríntios 4,20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder de Deus. Atos 5,15, de modo que todo o povo também levava os doentes às ruas, olha isso, e colocava em camas e em macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns. Enquanto ele passava, afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. O que é isso? Poder de Deus, poder do Espírito. Sombra curava, gente cheia de
malignos saíam deles. Poder de Deus. Aleluia. Poder. Atos 2:41, os que aceitaram a mensagem foram batizados naquele dia. Estou no começo, nos primeiros anos da igreja depois de Cristo, nos primeiros anos do mundo moderno. Hoje eu e você estamos no ano de 2024, poderíamos muito bem dizer 2024 depois de Cristo. Ele dividiu a história, ele dividiu o calendário, ele mudou a história. Os primeiros anos, as primeiras décadas, no primeiro sermão de Pedro, diz o texto que houve um acréscimo de cerca de 3.000 almas para Cristo. Mas que sermão que é esse? É um sermão do poder do Espírito Santo. Atos 4:4 diz que muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens, só dos homens para mulheres e crianças, pastora, de quase, dos que creram, perto de 5.000 almas. Que sermão é esse arrebatador? Que mensagem é essa que arrebata as almas e os leva ao caminho do arrependimento, da regeneração? Poder do Espírito Santo. Atos 4:8 e 9. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, olha esse texto. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse às autoridades que estão preocupados comigo, porque eu curei esse aleijado. Ele era interrogado acerca daquele que foi curado. E por que ele curou o aleijado? Porque alguém cheio de poder vai pregar com ousadia, com intrepidez, vai arrebatar as almas do inferno. Ele vai curar os enfermos, vai libertar os cativos. Poder do Espírito Santo. A primeira marca da igreja do primeiro século foi uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Aleluia. Meus irmãos, a menos que eu e você sejamos cheios desse mesmo poder, seremos ineficazes na obra e no propósito do Senhor com a nossa vida nessa terra. Se eu e você não formos cheios desse poder, mas eu não estou me referindo, perdoe minha franqueza, eu não estou me referindo a nenhum tipo de exibicionismo gospel, eu não me refiro a nenhum tipo de showman. Eu estou dizendo de gente que rodopeia na igreja, que fala em mistério, que demonstra alguma coisa, mas que lá fora não paga suas contas em dia, que dentro de casa não honra a esposa, não respeita o marido, não educa os filhos no caminho do Senhor. Eu não me refiro a gente assim, porque o que me dá, o que legitima, o que autentica, o que eu sou aqui dentro, é como eu vivo lá fora. É lá fora que eu sou avalizado por Deus para demonstrar os dons aqui dentro da casa dele. Aliás, eu diria que a demonstração de dons espirituais só pode ser considerado do ponto de vista bíblico se for por intermédio de alguém que vive debaixo da liderança e do governo desse mesmo Espírito. Então, nesse sentido, é a liderança, é alguém que vive debaixo da liderança do Espírito Santo, alguém que vive e se submete ao governo do Espírito, que está credenciado para fluir nos dons espirituais do reino do Espírito. Porque se eu quero fluir nos dons espirituais e demonstro, mas não vivo uma vida debaixo do governo e da liderança do Espírito Santo, pode ser que os dons que eu esteja demonstrando não sejam tão do Espírito assim como a gente pensa. A igreja ainda hoje precisa caminhar na força e no poder do Espírito Santo. Faltaria tempo para falar sobre Paracletos. Algumas seitas vão dizer que ele é um vento, outros dirão que ele é uma energia, um arrepio. Alguém vai dizer que ele é um vento, uma energia, um fogo, alguma coisa que provoca calafrios. Mas a nossa Bíblia diz que ele é uma pessoa.
é a pessoa do Espírito Santo. Ele tem personalidade. Na personalidade dele está o fato de que ele fala, ele ouve, ele nos guia, ele nos direciona, ele tem ciúmes de você, ele intercede por nós, ele ora, ele clama, ele fala, ele dirige as nossas vidas. O Senhor espera que eu e você vivamos essa vida aqui que temos debaixo do governo do seu Espírito, porque isso não falha, isso não falha. A igreja precisa conhecer o Espírito Santo, se relacionar com Ele, viver no poder do Espírito. Mas em segundo lugar, como viviam os primeiros convertidos na igreja no primeiro século? Diz o versículo 42 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu destaco que em segundo lugar uma igreja que vai abalar o mundo é uma igreja que tem um profundo zelo pela palavra de Deus. Oh, amados, chegando na Europa já fiquei chocado porque os escândalos são muitos. Portugal está inundado de escândalos, porque já chegou lá também um povo que vende vassoura, já chegou lá também um povo que vende um pedaço do céu, que vende sabonete, travesseiro. Oh, meus irmãos, já chegou lá gente com uma teologia esquisita. A hipergraça já chegou lá, a supergraça já chegou lá. Que graça, será que graça? Já chegou lá. E qual é o nosso desejo enquanto igreja do Senhor? É vivermos uma teologia bíblica saudável e sermos fiéis às Escrituras. Se a Escritura diz, eu digo. Se ela não diz, então eu não tenho voz. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que impacta o mundo é sem dúvida alguma uma igreja fiel às Escrituras. Aleluia, verdade. É uma igreja comprometida com a verdade revelada e registrada no cânon sagrado. Não acrescentamos nem subtraímos. O livro, o rolo já foi selado. O que Deus tinha de dar-se a conhecer aos homens e revelar, iluminar-nos para o devido conhecimento, entendimento, já está aqui. Fiel e comprometida com a verdade revelada e registrada nas Escrituras. É uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. E nesse sentido, pastores, somos nós uma igreja apostólica. E nós não somos uma igreja, ou melhor, ser uma igreja apostólica não é ser uma igreja que tem novos apóstolos. Porque também, não sei aqui, a Varela está desse jeito. Podia abrir uma na esquina lá. Abriu lá, apóstolo. Diz que lá na Europa tem uma unção, a unção do voo. Sabe que é a unção do voo? A unção do voo é assim: o cara está quebrado, falido no Brasil. Ele é um membro da igreja, um crente qualquer, às vezes está um diabo, um cooperador. Ele entra no avião, faz o voo, quando ele desembarca, ele desce no aeroporto, Porto, Lisboa, ele já desce na Europa dizendo: sou pastor, mas ungido no voo. É a unção do voo. Aí ele chega lá sem conhecimento, sem Bíblia, sem cobertura, sem ninguém que põe a mão na sua cabeça, que fala ao seu coração, sem orientação, sem profundidade, raso, superficial. E para piorar essas coisas que eles fazem, leviano, implanta igreja, isso traz danos e prejuízos ao reino de Deus. Preste muita atenção. O Senhor está procurando uma igreja fiel à sua palavra. Uma igreja apostólica não é uma igreja de novos apóstolos. Uma igreja apostólica é aquela que segue a doutrina dos apóstolos. Então, nesse sentido, nós somos uma igreja apostólica. Querido, Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus. Procura apresentar-te. Voluntariedade, princípio da voluntariedade. A Deus aprovado, consagração, como obreiro, serviço, que não tem que se envergonhar, testemunho, e que maneja bem a palavra da verdade.
tem condição de ser um cristão de acordo com o que Deus espera, se você não tiver um relacionamento de profunda dedicação com a palavra de Deus. Você precisa ser alguém que maneja bem, mas que maneja muito bem a palavra da verdade. Você pode estar aqui domingo após domingo, quinta após quinta, você pode estar aqui culto após culto, ouvindo sermões poderosos, mas ainda assim eu lhes afirmo que isso não será suficiente para te transformar num cristão maduro e confiável. O que vai de fato mudar e transformar a sua vida é o seu relacionamento diário, constante, perseverante na palavra de Deus. É a sua dedicação ao estudo sistemático à palavra de Deus. Você não tem condições, escute-me, você não tem condições de conhecer a Jesus e tampouco conhecer o coração de Deus, a não ser que pelo poder da palavra de Deus, de uma dedicação à palavra, de um compromisso com a palavra. Os crentes não estão tendo Bíblia mais. As escolas bíblicas estão vazias, já não temos mais escolas bíblicas. Os crentes não leem Bíblia, pega a Bíblia e vir para o culto, abre a Bíblia quando o pastor falar no salmo tal, a gente lê, eu abro, eu já nem abro mais, eu leio pelo telão. A gente parou, perdeu, a gente não lê Bíblia, não pega a Bíblia, não estuda, os seminários teológicos estão vazios, a gente está se distanciando cada vez mais da palavra de Deus. Por aí nascem as heresias, os hereges, as mentiras, as distorções. Querido, nós precisamos de uma dedicação com a palavra. Se você ainda não entendeu isso, desculpe, você pode ser apenas um crente nominal, sem profundidade, raso, fraco, porque a palavra de Deus que nos dá subsídios para crescermos na fé verdadeira com o Senhor, é a palavra de Deus que alimenta a nossa intimidade com Deus, o nosso ministério, o nosso testemunho diante dos homens. Ele vem pela palavra de Deus. Como que eu não peco? Como que eu vivo uma vida livre do pecado? Guardando a palavra de Deus no nosso coração. Precisamos de um compromisso com a palavra, com as verdades da Bíblia. João 15:14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Palavra. João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Palavra. João 17, santifica-os na verdade, Senhor. A tua palavra é a verdade. Palavra. Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar. Só tem um jeito da gente não viver em pecado: ou a Bíblia te afasta de uma vida de pecado, ou os seus pecados vão te afastar da Bíblia. Salmo 119:105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia. Eu gosto do Salmo 1, do 1 a seguir: bem-aventurado, feliz é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o teu prazer na palavra, na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore frutífera, plantada junto aos ribeiros de água, cujas folhas não caem, o fruto dá na estação própria, e tudo quanto fizerdes prosperarás. Você quer dar certo na vida? Você quer ter êxito? Você quer ter uma vida que glorifica a Deus? Tenha um compromisso profundo com a palavra de Deus. É a palavra. Apocalipse 22:7 está escrito: eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Palavra, zelo. Como viviam os primeiros convertidos da igreja do primeiro século?
perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que os apóstolos falaram? Isso aqui, é isso que a gente vai fazer. Vamos perseverar nisso. Não sem intenções, mas é tão simples. Pois é, mas é simples mesmo. Profundo, intenso, mas simples. E funciona. Palavra, compromisso profundo com a palavra. Fala bem. Marcas de uma igreja que vai abalar o mundo. Em primeiro lugar, tem que ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Em segundo lugar, tem que ser uma igreja que tem um profundo compromisso, um intenso relacionamento bíblico com a palavra de Deus. Terceiro lugar, uma igreja que impacta o mundo. É uma igreja que persevera nas orações. Aliás, a palavra perseverar aparece demais aqui em Atos. E perseverava na doutrina dos apóstolos, perseverava nas orações, perseverava no partido do pão de casa em casa, e perseverava no tempo. Perseverar é uma palavra nossa, bíblica e poderosa, é uma doutrina, de modo que até o Evangelho de Cristo, como escreveu Mateus, diz: mas aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Existe uma bênção especial, ou melhor, eu vou melhorar, existem tesouros escondidos atrás de pessoas capazes de perseverar em algo. A perseverança é uma chave poderosa. Perseveravam nas orações, versículo 42, perseveravam nas orações. Olha para cá um pouquinho. Se existe uma marca que caracterizou a igreja primitiva, pastor, foi uma vida de oração. Permita mostrar isso aqui para vocês por todo o livro de Atos. No capítulo 1 de Atos até o 28. Vou mostrar um pouquinho de oração na vida deles. Veja como viviam. Eu fico impactado de ver como os avivalistas. Eu fui estudar essa história, há muitos anos a gente estuda, mas lá na Europa, na Inglaterra, eu desci em Leicester, lá tem a paróquia de John Wesley, lá tem a Catedral de Westminster, lá tem muita história, avivamento, berço do protestantismo, poder, unção, avivamento, glória, graça, vem de lá, recebemos. A Europa era inflamada, hoje está mergulhada numa apostasia sem precedentes. Os templos foram vendidos, viraram danceterias, boates, verdadeiros mausoléus. Mas escute, a história diz dos avivamentos, todos, unanimemente, todos nasceram em meio a grandes turnos de oração. Você vai ver o que tinha em comum Jonathan Edwards, Dwight Moody, Charles Spurgeon, Charles Finney, Leonardo Heavenly Hill, David Wilkerson. Se olha a história desses homens, tantos outros, George Miller, o homem profanado. Você conhece a história desses homens avivalistas, cheios do Espírito Santo? O que eles tinham em comum? Oravam. Billy Graham, Dr. Shum, David William Shum, homens que começavam a orar às 3 da manhã e paravam ao meio-dia. Oravam, começava às 2 da manhã, paravam às 10 horas da manhã. A princesa, a rainha, os reis de Napoli, até quero falar com Billy Graham, quero falar com o Dr. Shum. A mulher avisava, ele não pode atender agora. Por que ele está fazendo? Ele está falando com Deus. Gente de oração, sacudiram o mundo, ganharam milhões de almas para Cristo. Olha o livro de Atos, vamos começar pelo primeiro capítulo, Atos 1:14. Os discípulos perseveravam unânimes na oração. Fala comigo, oração. Fala forte, oração. Atos 3:1, Pedro e João subiam o templo na hora não, na hora da. Está aí ou não? Hora da. Atos 4:31, a igreja se reuniu para tremer o lugar onde eles estavam, ficaram todos cheios do Espírito Santo. Atos 6:4, da instituição da diaconia. Escolhi depois da noite 7 da noite boa reputação para que, constituamos sobre esse importante negócio. Atos 6:4, o ministério dos apóstolos. Nós perseveraremos no ministério da oração e da palavra. Oração. Qual é a preocupação apostólica? Eu preciso orar e a palavra. Compromisso com a palavra e vida de oração. Qual deve ser a nossa preocupação?
gente falhar nisso, a gente falhou na missão mais importante que o Senhor confiou e designou a nós. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Entenda, em nome de Jesus, com todo respeito, carinho e amor. Mas vem trazer uma palavra de Deus no seu coração. Alguém pode dizer amém para isso? Amém. Escute, seu pastor ou seus pastores precisam de tempo para dedicar tempo no secreto com Deus, para uma vida de oração e de dedicação extrema com a palavra de Deus. Isso vai dar crescimento. Sabe quem é o maior interessado em encher a igreja? Não a sua, nossa, toda a igreja do Brasil, qualquer igreja que seja do Senhor, que Ele mandou abrir e que Ele ungiu o responsável. Sabe quem é o maior interessado em encher essas cadeiras vazias? O maior interessado em ver a casa cheia? A igreja se chama Deus. Deus é o maior interessado. Diz o texto que essa igreja bíblica, esses líderes bíblicos viviam de acordo com Deus. Então o próprio Deus acrescentava dia após dia na igreja aqueles que haviam de entrar na salvação. O maior interessado em encher a igreja é Deus. É verdade. Quanto a mim, limito-me, deve resumir-me a minha vida em apenas fazer a vontade dele. Mas eu estou no versículo, no capítulo 6, capítulo 9 e 11, quando Deus fala para Ananias acerca de Saulo. Vai para lá, entra na rua direita, vai até a casa de Judas, vira para a rua direita, você vai encontrar Saulo lá. Ele está. Atos 12, 5. Ele estava na prisão, mas a igreja fazia o quê? Havia oração. Atos 12, 5. Oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eu me atrevo a dizer, quando eu leio esse texto aqui, pastores, que Tiago só morreu tão rapidamente porque a igreja falhou na oração. Isso não é coisa que eu entendo na minha cabeça. Eu vi homens renomados de Deus falando sobre isso, que é apenas uma conjectura, não está na Bíblia. Mas eu concordo com esse pensamento, porque rapidamente depois de Cristo a igreja ficou, os discípulos ficaram acuados, a perseguição era severa, as ameaças eram constantes, a afronta era uma coisa violenta. Eles com medo se trancaram em casas, no cenário, recuados, assombrados. Logo os discípulos foram pegos. Estevão já morreu, foi sentenciado, apedrejado, e lá vem Tiago, foi capturado, escute com atenção, levado e rapidamente decapitado, foi morto. Logo prenderam Pedro foi levado, marcado a data para sua morte. E nesse momento diz o texto sagrado que a igreja se reuniu e começou a orar incessantemente a Deus pela vida de Pedro. Quando a igreja fez isso, Deus enviou um anjo que foi na prisão, quebrou as algemas, as amarras, tirou Pedro da prisão pela porta da frente. Levou Pedro onde eles estavam reunidos orando. Alguém olhou pela fresta e disse: meu Deus, o anjo de Pedro está aí. Desse texto nasceu a doutrina católica de um anjo da guarda. Mas a igreja orou e Pedro foi liberto. Mas Tiago morreu. Atos 3, do 1 ao 3, aqui o Espírito Santo pediu que separasse Barnabé. Agora no texto, Atos 13, do 1 ao 3, e jejuando Passa o versículo 2, querido, versículo 2 e versículo 13, só para eles verem. Orando. Atos 16, 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas o quê? Cantavam louvores, o poder da adoração. Então veio um terremoto. De repente sobreveio um terremoto que sacudiu os alicerces, todos foram soltos, houve salvação. Quando a igreja ora, Atos 20, 36, tendo dito Paulo todas essas coisas, ajoelhou-se e orou. Atos 28, 8 e 9. Aqui eu vou falar para você o naufrágio daquele navio que levava Paulo como prisioneiro, uma grande tripulação, iam para Roma. Veio vento, tempestade, o navio foi se quebrando, aquela coisa maluca. Paulo foi orar no porão, voltou e disse: senhoras e senhores, fiquem tranquilos, porque o Senhor Deus já me falou, Ele está no controle dessa embarcação, não vai morrer ninguém, vamos só perder alguns bens, algumas coisas aqui. E assim foi. Eles desesperaram,
pessoa assumir o controle. Porque quem tem vida de oração, quem tem Deus na vida, quem tem relacionamento com Deus, quem tem autoridade de Deus, ele está no controle. Não é que você é bom e você está no controle, mas é o Deus que te escolheu e que habita em você. Esse Deus está sempre no controle. E Paulo está ali no controle. O navio quebra, se patifa, se atraca. Uma ilha chamada Ilha de Malta, logo vem os bárbaros. O chefe da ilha, o senhor Públio, acho que é Públio é enfermo, doença mortal, ele vai morrer. Paulo está na ilha, acende fogo, serpente venenosa, vem em pique. Você conhece a história? Todo mundo da ilha falou: esse homem vai morrer, porque essa víbora é uma naja fatal, letal, mortal. Ele foi picado, ele vai morrer. Mas Paulo nem dá bola. Paulo fala: vai ter comida, vou fazer uma comida. E Paulo está nem aí, que é picadinho. Paulo disse: que morreu o quê, rapaz? Eu estou aqui diante de Deus. Deus me falou que eu vou chegar em Roma, eu vou chegar lá, vou responder diante do imperador, eu vou sair em liberdade, eu ainda vou pregar um pouco mais, eu vou ainda converter mais alunos. E Paulo vai morrer, e eles ficaram atônitos. Isso não deve ser algum feiticeiro, deve ser alguma coisa muito forte, porque a vida picou e ele não morreu. Daqui a pouco vem público, quer julgar todo mundo, e Paulo vê: esse está enfermo, essa doença para a morte. E Paulo ora pelo chefe da ilha e ele é curado. Diga comigo, orando. Então olha para cá. Atos dos Apóstolos é marcada, a igreja primitiva é marcada, a igreja dos primeiros convertidos, a igreja do primeiro século, ela é marcada por um povo que nasceu no fogo e na paixão da oração, que conhecia o poder da oração. Disse John Wesley: nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, que saiba tocar, que saiba pregar, mas pasmem, senhoras e senhores, se falharmos em levantar uma geração que saiba orar, será apenas uma questão de tempo e seremos um povo sem a presença de Deus. David Wilkerson disse assim: Deus sempre abre caminhos para homens e mulheres de oração. Leonardo Carvalho, ele disse: se somos fracos na oração, então seremos fracos em todas as demais partes. Dr. Chu, ele disse que nada do que você pode fazer hoje vai beneficiar você mais do que a oração. Quantos entendem o que eu estou dizendo hoje? A igreja do século XXI é uma igreja que não conhece o poder da oração. A impressão que a gente tem é que a igreja, essa igreja moderna, é uma igreja de pouca oração e que confunde ainda oração com uma lista de petição. A gente bate no balcão como se do lado de lá tivesse um garoto e a gente fala: eu preciso disso, eu quero isso, eu necessito disso. O chefe vai cair amanhã, estou em apuros, meu filho está perdendo, me ajuda, liberta ele, cura o outro, ajuda aqui, manda um recurso aqui, em nome de Jesus, amém. E achei que orei. Você está entendendo isso? Oração não é isso não. Isso aí é mendigância, é choro dela. Tem lugar na nossa oração para pedir, tem lugar. Mas a verdade é que a oração tem elementos, e oração não é um monólogo, e o nome de Jesus não é uma varinha mágica de condão que eu falo um monte de coisa e falo assim: em nome de Jesus, amém, e parece que funciona como uma varinha de condão. Não é isso. Oração nunca foi um monólogo. De forma simplista, a oração é pelo menos o diálogo. Sabe, você fala com o seu Deus, mas o Deus que te ouve também quer ser ouvido. Você fala com Deus, mas Deus também quer falar com você. Às vezes a gente ajoelha, ou fica de pé, a gente fala, eu não preciso dar bem, estou saindo, e Deus está assim: filho, vem cá, já foi, vem cá, eu também quero falar. Eu também quero falar com você, e eu tenho umas coisas mais importantes para falar com você, porque aquilo tudo que você me apresentou, se eu fizer assim, aliás, se eu não fizer nada, aliás, se eu pensar, aliás, se eu nem pensar, eu já mudo a sua história. Isso para mim é nada. Mas o que eu tenho para falar com você tem a ver com o propósito que eu tenho da sua vida, tem a ver com a missão que eu projetei para você.
tem a ver com os meus desígnios eternos, planejados no conceito da eternidade a seu respeito para essa vida breve que você tem aqui na terra. Então não existe cristianismo sem oração, não existe vida cristã sem oração, não existem famílias fortes e saudáveis sem oração, não existem igrejas vivas e fervorosas sem oração, não há avanço missionário sem oração, não tem poder espiritual sem oração, porque a oração é o oxigênio da igreja, a oração é a evidência mais poderosa de que você nasceu de novo. Eu sei que você nasceu de novo, mas se você tem uma vida de oração, a evidência de que você vai ser um crente maduro na fé, experiente com Deus e revestido de poder é quando você ora. Se você não ora, não me fale do seu poder, não me fale dos seus conhecimentos, porque a evidência de que você será um crente maduro na fé, experiente com Deus, revestido de poder, é quando a igreja ora. Então, quando há uma intercessão na terra, o céu se move. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu. A oração não é fraqueza humana, onipotência divina. Jesus é Deus, Deus homem. Isso é um mistério dessa união hipostática de Cristo, 100% homem, 100% Deus. E mesmo como Deus, como homem, Ele orou. Jesus orou nos montes, Jesus orou nos cais, Jesus orou nos vales, orou nos lugares ermos da Judéia, Jesus orou no Getsemane, Jesus orou por todas as partes, Jesus orou na cruz, e ainda hoje diz as Escrituras que Ele continua orando, intercedendo por mim e por você. É nosso dever e responsabilidade uma vida comprometida com a oração. Eu não entendo como muitos cristãos dizem que eu quero passar toda a eternidade com meu Deus. Oh, que legal! Lá na eternidade vai ser um relacionamento diário, constante e intenso, profundo com Deus, mas isso só será possível se a gente começar esse relacionamento com Ele agora. Porque se enquanto vivo aqui, eu não tenho prazer de me relacionar com Ele, de orar, de investir tempo, eu nem digo gastar tempo, digo investir tempo na presença dEle, falando com Ele, buscando a face dEle, conhecendo o coração dEle, orando uma vida de relacionamento. Se eu não tenho esse prazer, será mesmo que eu vou para a eternidade, passar uma eternidade com Ele? Quarto lugar, vou parar por aqui. Em quarto lugar, uma igreja que vai impactar Botucatu, uma igreja que vai abalar o mundo, impactar o mundo, é uma igreja que tem temor de Deus. Versículo 43: em cada alma havia temor de Deus. Oh, meus irmãos, eu queria só nesse tópico ficar aqui até o dia amanhecer com vocês, se vocês aguentassem, eu também. Porque a pergunta para a gente introduzir esse ponto, pastor, é: onde é que foi parar o temor de Deus? Cadê o temor da igreja? Cadê o temor? E quando eu falo igreja, a igreja vai impactar o mundo, eu estou falando de iluminação. A igreja vai impactar, vai ficar todo mundo braçando para Cristo, batista, metodista, quadrangular, não é isso. Quando eu falo de igreja que vai impactar o mundo, bate assim no peito, fala assim: a igreja é você. Jesus não morreu pela construção, pela alvenaria. Jesus morreu por mim e por você. A igreja de Cristo não é o templo aqui, a igreja de Cristo somos nós. Ele vai vir buscar, não é parede, caixa, vidro, reboco, tijolo. Ele vai vir buscar você. Ele não habita dentro do prédio, se o prédio estiver vazio. Ele habita dentro de você. Sabe por que Jesus está aqui essa noite? Porque eu e você estamos aqui, e Ele está dentro de você. Cadê o temor da igreja? Os crentes
conhecimento. Está cheio de profetazinho por aí, de revelaçãozinho do Facebook, de araque, mentiroso, pilantra, descarado, larado, trapaceiro. A hora dele vai chegar, dizendo que o Senhor não falou, pondo Deus em palavras que Deus nunca disse. Assim diz o Senhor, assim não, assim diz o Facebook, assim diz a internet, pilantras, bandidos, enganando, trapaceando à noite, ratos de igreja. E só tem lugar para isso porque tem gente sem conhecimento, sem sabedoria e sem discernimento para aplaudir esse tipo de cambalacho, para ir lá para ouvir. Às vezes troca um culto magnífico, poderoso como esse, porque o profeta do raio-x está aqui do lado. Desculpe, irmão, mas vai ler Bíblia, vai, por favor. Melhor um pouco aí a sua vida com Deus, vai. Não dá para a gente abraçar essas coisas, não. Cadê o temor? Outro dia eu vi um aí que estava assim, fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. No meio do culto, andando na igreja, fecha o olho aí, vai falando, fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. Mário Sérgio da Olinda, cadê? O senhor está falando, não sei o quê. Oh, meu Deus. É quando chama a revelação, espera a revelação, cadê a revelação? Ele tem uma vitória grande de você, ele vai te honrar, ele vai. Chega. Cadê o temor da igreja? Crente comprando, paga, caloteiro. Cadê o temor da igreja? Mentirosos, adúlteros, infiéis. Está cheio de homem preso na pornografia no celular. Beberrões, fofoqueiros, maldizentes. Cadê o temor da igreja? Onde foi parar o temor da noiva do Cordeiro? Esse texto que lemos não fala que alguns tinham temor. O texto que lemos diz que em cada alma havia temor de Deus. Os que convertiam já aprendiam a vida do santo temor. Amados, estamos sem dúvida alguma diante da geração mais sem temor de Deus de toda a história da humanidade depois de Jesus Cristo. São jovens sem temor, pastores sem temor, líderes, homens. Tem pastor mudando o estatuto da igreja para poder trocar a irmãzinha que viveu com ele 30, 40 anos para mais novinha, e para não perder o culto, não perder a cadeira, para não perder a bolsa. Muda estatuto, muda regimento interno, muda o que tiver que mudar. O que importa é que eu satisfaça a minha carne. Cadê o temor de Deus? Eu passei por umas igrejas lá, pastor. Eu preguei em 10 cultos, fiquei 10 dias lá e preguei em 10 cultos na Europa. Eu tenho consciência que algumas igrejas eu nem vou voltar mais. Pode até ser aqui também, não sei. Mas eu também tenho consciência de que eu tenho sido muito fiel a Deus naquilo que Ele tem colocado em nós. E como para a glória de Deus a gente não depende de homens, só depende desse Deus. É Ele quem cuida da gente. Mas irmãos, nós temos que entregar. Sumiu alguns tipos de sermões da igreja? Não sumiu, gente? Né, pastor? Não se prega mais sobre santidade. Qual foi a última vez que você foi numa campanha para receber as orientações para a sessão? Santidade. Última vez que você foi numa igreja e ouviu um sermão sobre o inferno, fogo do inferno, poder do inferno. Última vez que você ouviu sobre a volta de Cristo, o arrebatamento rápido que vai acontecer na terra, anuncie. Mas essas coisas não existem mais. Temor, por exemplo, cadê o temor? Ninguém prega mais sobre o temor. Alguém já disse que o temor de Deus é a falta de coragem para pecar. Mas olha o que a Bíblia diz em Provérbios 1:7: o temor do Senhor é
é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O temor do Senhor é o princípio que precede o conhecimento, precede a sabedoria, que você sabe, temos o Senhor. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é fonte de vida para preservar dos laços de morte. Quer viver? Quer ser poupado? Temos o Senhor. Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz a vida. Escute isso. Quem o teme pode descansar em paz e viverá livre de problemas. Meu Deus, mal nenhum visitará. Provérbios 19, 23. Olha isso. Só temer o Senhor vai viver livre de problemas, prosperidade, vai descansar em paz. Olha Jó 28:8. Eis que o temor, 28:8. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Alguém já definiu o temor como amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece. O temor do Senhor é o antídoto para uma vida livre da maldição. Temer ao Senhor é a garantia de uma vida tranquila, próspera e vitoriosa nessa terra. Vai para mim, querido, Salmo 25:12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Dá uma olhada naquele Salmo 25:12. Então Deus, a Bíblia diz, Deus o ensinará no caminho que deve escolher. Deus o instruirá no caminho que deve escolher. Sabe, quando você teme ao Senhor, Deus dirige os seus passos. Deus governa a sua vida. Deus conduz você ao seu destino profético. Você está me ouvindo? Aquele que tem o temor do Senhor enxerga o seu próprio caminho com os olhos de Deus. Salmo 34:9. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos. Escrito ali, tá? A gente não é santo porque a gente é bonzinho, não. Perfeito. A gente é santo porque fomos santificados pela obra do Calvário. Foi Cristo com o seu sangue que nos santificou para si. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois, olha lá o texto, nada falta aos que o temem. Olha isso aí. É só temer a Deus e você não terá falta de coisa alguma. Agora olha para cá, deixa eu apertar um pouquinho mais. Não sai não, tá? Eu só tenho mais 5 minutos, mas não levanta não. Aguenta aí. Será que as muitas faltas que nós estamos tendo não é porque de fato o que está faltando realmente não é dinheiro, não é trabalho, não é saúde, isso que está faltando realmente não é mais temor de Deus no nosso coração? Porque esse texto, o Senhor diz que aqueles que temem a Deus, nada falta aos que o temem. Nada terão falta. Termino dizendo que a Quinta Marca tinha uma igreja que abala o mundo, é uma igreja que se move no sobrenatural. Diz o versículo 43 que muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Maravilhas. O que é prodígios e sinais? Milagres. Uma igreja que abala o mundo é uma igreja que tem milagres, que sabe que o mundo, a vida do crente não é apenas na dimensão do natural, mas é no sobrenatural. Não é apenas no comum, mas é exatamente o oposto, é descomum, é incomum, é transcendental. Diante de nós não está disponível apenas o recurso da lógica, matemático, contábil. Jesus em matemática confundiu todo mundo, porque pegou 5 pães, 2 peixes e alimentou mais de 10 mil pessoas. E ainda sobrou 12 cestos cheios. Aí ele vem e fala, quer falar de física? Bora lá, eu vou andar sobre as águas. Se Isaac Newton tivesse lá, ele tinha pirado. Porque na cabeça dele, se eu levantar esse aparelho que é pesado, uma atmosfera mais leve, e se eu soltar ele cai. Vem Jesus com o corpo, a matéria pesada e anda sobre as águas. Em química ele falou que é uma alma, quero sim Senhor, pega a água, peguei, transforma em vinho, transformei. Ele confundiu. Diante de nós, senhoras e senhores, está disponível os milagres do Deus eterno, o poder do Deus eterno para operar milagres, para se mover no sobrenatural, milagres, prodígios
e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Em todo o tempo, Jesus está procurando esticar e expandir os seus discípulos para a dimensão do sobrenatural. Jesus está sempre provocando-os a conceberem em seu espírito outras alternativas, a enxergarem outras possibilidades fora do natural, do comum, do convencional, a verem fora do óbvio, a enxergarem fora do natural, além do esperado, do comum. Jesus está em todo o tempo comunicando com seus discípulos a mensagem dos milagres. Jesus não só ensinava sobre os milagres, como realizava inúmeros sinais à vista de todos, milagres à vista diante de todos. Ele ficou conhecido como o homem dos milagres. A palavra de Deus nos ensina sobre uma outra alternativa, além de uma vida baseada na razão. Nós temos uma outra opção, há uma outra fonte de inspiração para a igreja do Senhor, para o nosso coração, que vai muito além da realidade, muito além da lógica das questões circunstanciais, vai além daquilo que está diante dos nossos olhos naturais. Então, se você perceber, por exemplo, fica de pé. Parecia que se você perceber o grande comissionamento de Jesus, está nos 4 evangelhos. Portanto, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem quer ver uma terceira salva, quem quer ver condenado. Ide anunciando o grande comissionamento. O grande comissionamento é uma convocação para os discípulos a uma vida de milagres. Marcos, último texto, 16, do 15 ao 18. E disse-lhe Jesus: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Agora escute: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e imporão suas mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Milagres! Grande comissionamento é uma convocação de Cristo para uma vida de milagres. O mundo não resiste aos sinais operados pela igreja do Cordeiro. É irresistível a pregação pelos milagres. O mundo não é capaz de resistir. O resultado era um dom se manifestando, curas extraordinárias, libertação dos cativos, dos aprisionados do diabo, paralíticos levantando, andando, cancerosos sendo purificados, mortos ressuscitando. O mundo não resiste o poder de Deus se manifestando através da sua igreja. Acredita nisso? Manifestação dos milagres, irmãos, sobrenatural, é a marca inquestionável de uma igreja que está impactando o mundo. Alguém liga para você e fala: sabe lá, fulano, ela é ímpia, não quer saber de Deus não, descobriu que está com câncer, está desesperado. Você vai lá, na unção, no poder do Espírito, com a palavra, debaixo do santo temor, revestido na autoridade e crendo que o seu Deus, o Deus que você serve, opera o sobrenatural. Então você chega, unge, mas você ora, e daqui a pouco passa um dia, 2, uma semana ou mais, é a notícia: estava fulana lá, o câncer desapareceu, o médico está perplexo, a família dela disse: foi a irmã que veio orar, alguém gritou lá: foi o obreiro que veio orar, foi o pastor que veio orar. Daqui a pouco está todo mundo sentadinho no canto, nunca pensou em entrar na igreja, mas o mundo não resiste o poder de uma igreja que age no sobrenatural de Deus. Segura a mão desse irmão aí que está do seu lado, se você tem comunhão com ele. Eu creio que sim. Dê a mão para ele. Eu tenho 2 minutos e quero cantar essa canção com você. Vamos adorar o Senhor, depois eu quero orar e a gente termina aqui. Hoje Deus quer empoderar pessoas. Fecha os teus olhos só um pouquinho, mais 2 minutos. Vamos cantar uma canção. Em nome de Jesus. Você rasgar o céu,
você descer e fizer teus grandes feitos de novo. Você pode abrir a sua boca e adorar o Senhor por 2 minutos, se você Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. adora o Senhor. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com a natural. E da terra nós que somos proclamamos, aviva-nos, 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 Senhor. É meu coração uma vida de fome e todos. Adore o Senhor mais um instante. É meu coração uma vida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Feche os teus olhos. Abre a sua boca e ore comigo nesse instante. 1 minuto para a gente orar. Eu sei que Deus vai fazer uma visitação na sua vida. Eu creio que o Senhor vai tocar você, a sua casa, a sua família, a sua história. Eu acredito nisso. Deus fará isso pelo poder do seu nome e pelo poder da sua palavra. Deus fará isso por intermédio do seu Espírito. Então levante a sua voz, ore um minuto comigo. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti agora, porque o
abundantemente, dando crescimento, consistência, sabedoria, graça, que em tudo vocês prosperem na boa obra do Senhor. Que Deus abençoe sempre, no nome santo de Jesus. Amém? Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Glória a Deus. Todos abençoados por essa palavra nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a pastora Edmar. Deus abençoe os irmãos que o acompanham. Saia daqui nessa noite com essa palavra guardada dentro do vosso coração. Vamos orar agradecendo a Deus. Domingo nós nos reunimos de novo no culto da família, abençoado por Deus, e que você possa convidar mais alguém para estar conosco aqui reunidos. Soberano Deus, Pai eterno Senhor. Senhor, nós te rendemos graças por tudo que aprova o Senhor no nosso meio nessa noite. Nós oramos e eu creio que o Senhor há de responder às orações. Te louvamos e creio que o Senhor recebeu os nossos louvores. E somos gratos pela palavra que o Senhor nos enviou. Obrigado por esta noite, por esta rica oportunidade. Leva-nos em segurança como o Senhor nos trouxe. Que a tua mão de graça, misericórdia e poder esteja sobre a vida dos teus irmãos, nos acompanhando onde quer que eles forem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Estenda as duas para frente, que o amor de Deus, a comunhão do Filho e as duas consolações do Espírito Santo fiquem com cada um de nós, não somente hoje, mas todos os dias, e que todos digam amém.